Começando mais um programa Grupo Familiar. Nós sabemos que algo de bom vai acontecer nessa semana, porque nós temos Deus na nossa vida, nós temos Deus na nossa casa, temos Deus na nossa semana e com certeza algo de bom acontece quando nós o colocamos em primeiro lugar. Ao longo deste programa vão estar sendo exibidas aqui embaixo maneiras de você participar, fazer o seu pedido de oração, pedir informações de dúvidas que você tenha. Eu não estou sozinha desse lado, estou acompanhada, começando por aquele lado. Vou deixar ela se apresentar. Olá, eu sou a Rebeca. Então é um prazer estar aqui de novo. E vamos, nessa reunião, nesse grupo familiar, nos encher cada vez mais todos juntos da presença do Senhor para essa semana. Olá, eu sou a Larissa. Obrigado por estar aqui outra vez. Nada, Larissa, de nada, de nada. Então, como a Rebeca disse, é muito bom a gente estar aqui, todos juntos, para nos enchermos da palavra de Deus. E, como a Estela disse também, colocando sempre Deus em primeiro lugar. É isso aí. E aqui a pianista. Olá! Tudo bem, Ritinha? Tudo bem. Muito bom. Pessoal, participe desse programa. Vamos louvar a Deus. Porque Deus habita no meio do nosso louvor e é uma oportunidade de nós enchermos o nosso coração com a palavra de Deus e de altos louvores. Vamos todos ficar de pé. Que música é essa, Ritinha? Breve. Muito breve. Bora! Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve. Breve, muito breve, Nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos. Aleluia, oh aleluia, Oh, aleluia ao Deus que nos salvou. Aleluia, oh aleluia. Não haverá choro, não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Não, não, não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro, não haverá choro. Nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós iremos Não haverá ver o Rei. tristeza, não, não haverá tristeza. Nós iremos ver Não o haverá Rei. doença, não haverá doença. Nós iremos ver o Rei. Não haverá derrota, não haverá derrota. Nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós iremos, ver o aleluia, Rei. oh aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora o som do piano, como é que é? Nós temos uma esperança. E a nossa esperança é que nós vamos viver eternamente com o nosso Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele nos deu a esperança da vida eterna. Posso ouvir um amém? Amém. Deus é muito bom, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom, Deus é muito bom. é maravilhoso. É maravilhoso. Em Pindamonhangaba, Amém. Deus é muito bom, Deus é muito bom. é maravilhoso. É maravilhoso. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Porque Deus é muito bom, Ritinha. Como é que é? Deus é tão bom. Aleluia. Deus é tão bom. Aleluia. Deus é tão bom. É tão bom para todos juntos. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. Aleluia. Oh, como eu amo. Aleluia. Oh, como eu amo. É tão bom para mim. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. Aleluia. Oh, como eu amo. Aleluia. Oh, como eu amo. É tão bom para mim. Até me lembro daquela música, Ritinha. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus. Porque Ele me salvou. Continua, Ritinha. Jesus pagou um preço por todos nós.
aquela dívida que era para eu pagar, que era para você pagar, Jesus Cristo pagou. Como nós vamos nos esquecer da dívida que nós temos com esse Deus? Por isso nós o amamos. Nós temos uma dívida eterna com esse Deus, com esse Jesus que nos tirou da escravatura, que nos tirou da escravidão, nos tirou da lama do pecado, nos tirou do inferno e nos trouxe para o reino da sua luz. Para mim, Ele é maravilhoso. Para mim, Ele é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Para mim, Ele é maravilhoso, porque Ele me salvou. Aleluia. Levante seus braços para o céu. Fala obrigado a Deus pela minha salvação. Tu és santo e maravilhoso na minha vida. Aleluia. Santo, 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 ó Deus Altíssimo. Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 santo. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Aleluia, aleluia. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Aleluia, aleluia. Ó Deus, tudo que há em nós, bendiz o teu santo nome. E que faça declarar esse amor que nós temos por Ti. Muito obrigado por tudo. Estamos eternamente gratos. E nós sabemos a dívida que nós temos contigo, ó Deus. Muito obrigado por esse dia, por esse grupo familiar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Como é bom a gente louvar a Deus num grupo familiar. Todo lugar é lugar, todo dia é dia de nós louvarmos a Deus. E Ritinha, por que você acha assim, na tua opinião, né? Por que é importante a gente louvar a Deus dessa forma, assim, todo lado, num grupo familiar? Onde ninguém vê também, no nosso quarto, né? Não é só onde a gente é visto, né? O louvor é uma expressão de gratidão a Deus. E muitas pessoas pensam que só a música por si só é louvor. Mas é muito mais do que isso. É nós expressarmos gratidão a Deus, o nosso amor a Deus, através do louvor. E, na verdade, é um estilo de vida. Não é só na reunião, durante as reuniões, os cultos, mas sim durante o nosso dia-a-dia, nós reconhecermos que Deus está presente em tudo o que nós fazemos e esse louvor sai do nosso coração. É um estilo de vida, 24 horas por dia. E é engraçado, né, Ritinha? Porque esse estilo de vida é para quem toca, para quem não toca. Na verdade, todos nós temos um rabugento dentro da gente, né? Uma pessoa mal-humorada, uma mulher azeda, um cara rabugento, mal-humorado. Todos nós temos essa natureza em nós. E se nós não alimentarmos essa natureza que você está dizendo, tem a tendência de morrer esse lado bom, essa essência boa, não é? Sim, temos tendência de ficarmos ingratos. E quando a pessoa fica ingrata, começa a murmurar, acorda mal disposto, pensa que tudo está contra ele e não tem esta gratidão para com Deus. Não é? Então é importante nós louvarmos, cantarmos e expressarmos essa gratidão a Deus. É isso aí. Então, quer seja num grupo familiar, quer seja na igreja, até mesmo na tua casa, no carro, na tua rotina, coloque esse ingrediente da gratidão na sua rotina, porque isso atrai
a presença de Deus, né? Enquanto muita gente está com um para-raio, que só atrai raio, a Ritinha até falou, né? A murmuração, a ofensa. A Rebeca vai falar um pouco disso agora, dos nossos relacionamentos. A gente permite certas coisas acontecerem e acaba sendo um para-raio, né, em cima aí da tua cabeça. E atrai raio. E nós realmente queremos atrair outro tipo de ambiente e outro tipo de companhia, que é a companhia de Deus. E é por isso que no Grupo Familiar nós também falamos de relacionamentos. E hoje a Rebeca vai falar sobre amar o próximo. Rebeca, é com você. Então vamos começar lendo um versículo, né? Lá em Marcos 12, o 30 e o 31, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este, né? Quando a gente vê isso, o nosso próximo é quem? Não é só aquelas pessoas que tá na nossa casa, né? Não é só nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso primo, nossa avó. Não, é todas as pessoas que nós convivemos, né? É o nosso vizinho, é o nosso colega de trabalho, que às vezes a gente não se dá muito bem, é aquele nosso chefe que pega no seu pé, mas você tem que gostar dele do mesmo jeito, né? Você tem que amar ele, mesmo tendo aquele sentimento não tão bom com ele, né? Aquele relacionamento não tão bom. Você tem que amar o seu próximo da mesma forma. Por quê? Quando nós amamos o nosso próximo, nós recebemos bênçãos, né? Nós estamos cada vez mais perto de Deus, né? Nós estamos fazendo o que Ele quer que nós façamos, né? Nós estamos amando o nosso próximo. E, com amor, cada vez nós vencemos mais, né? Quando a gente ama o nosso próximo, nós estamos mais perto das bênçãos de Deus. Estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, né? E se nós andamos em amor, nós estamos cada vez mais parecidos com Deus, né? Então é muito bom a gente andar na rua ou a pessoa ver a diferença só de olhar, já diz, você tem alguma coisa diferente, você tá com Deus, tem gente que vai, você é crente, né? E você não fala nada, só você tá resistindo ali perto daquela pessoa, mas é pelas suas atitudes, né? Então, o amor faz isso conosco. Então... É engraçado, desculpa te cortar aqui, Rebeca. A Bíblia fala assim, né, que não há outro, fala do primeiro mandamento, amar a Deus de todo o seu entendimento, né, em primeiro lugar, e depois amar o próximo, e não há outro mandamento maior que este. Às vezes nós, que estamos até num grupo familiar, 1 ano, 2 anos e mais anos, né, até frequentando um grupo familiar assim, nós queremos aprender os grandes segredos, a entrelinha de muitos versículos, ou seja, nada mais profundo, né? E isso é muito bom quando nós temos essa fome da palavra de Deus. Mas nós não podemos esquecer também de entrar no raso, porque para entrar no fundo, nadar lá no fundo, você também precisa primeiro pisar no raso. E a Bíblia fala, Jesus aqui diz, né, que não existe outro mandamento maior que esse. Amar a Deus sobre todas as coisas e depois o seu próximo. E é isso que nós vamos colocar em prática nessa semana. Rebeca, por favor, faça uma oração conosco. Então, todos podem fechar seus olhos. E a Deus, nós te apresentamos todas essas pessoas que estão ouvindo este grupo familiar, estão acompanhando. E todas as pessoas têm mesmo Jesus cada vez mais dentro delas. E que elas decidam mesmo andar em amor cada vez mais. E as pessoas vejam a diferença de todas essas pessoas, no nome de Jesus. Amém. 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 Larissa, semanalmente também nós falamos sobre a área financeira, porque eu quero vencer na área financeira e você, Ritinha. E você, Rebeca. Então, o que você tem de dica para dar para a gente aqui, baseado na palavra de Deus, claro, né? Claro, sempre. Então, hoje nós vamos ler um versículo que é o meu favorito. Ah, é? É, o meu favorito. Então, vamos ver qual é o favorito. Então, perdão. Marcos 10, 29. A Bíblia diz assim: E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe,
ou mulher, ou filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, e irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, hoje a palavra de Deus vem nos falar sobre fé para 100 vezes tanto. Por que esse é o meu versículo favorito? Eu vou explicar. É o meu versículo favorito porque Deus diz que Ele nunca vai nos desamparar. Por mais que a gente tenha que fazer sacrifícios, não é? Porque a gente, no decorrer da nossa vida, na nossa caminhada com Deus, a gente faz sacrifícios. Deus, Ele nunca vai nos deixar desamparados, não é? Jesus até disse, eu vou voltar para o meu Pai, mas não vou vos deixar órfãos. Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. E aqui, mais uma vez, Deus diz, Ele não nos vai deixar sós. Ele vai nos dar 100 vezes mais, não é? Quando eu decidi fazer a minha caminhada com Deus, esse era o meu versículo que eu mais meditava. Por quê? Porque eu realmente deixei casa, mãe, pai, filho. Filho não, porque eu não tinha filho. Filho, porque eu tava pensando, teu filho tem quantos meses? Tem 9. Meu Deus, não deixa teu filho, não. Não, filho eu não deixei, porque na altura eu não tinha ainda. Mas eu deixei tudo que eu tinha para seguir realmente o meu propósito com Deus. E realmente Deus, Ele me acrescentou 100 vezes mais em casa. Não que eu tenha 100 casas, mas eu nunca vivi na rua. Sim. Eu sempre tive a família maior do que eu tinha antes. Então, tudo aquilo que eu deixei por amor a Deus, Ele realmente me acrescentou 100 vezes mais. Só para as pessoas entenderem o contexto, hoje você é uma missionária. Sou missionária, sim. Né, Larissa? Uhum. E houve aí o período em que, claro, uma pessoa, uma jovem, né, você veio mais cedo, né, nessa chamada, Sim. teve que tomar uma decisão de colocar o quê em primeiro lugar? Será que os estudos? Será que é o que a minha avó me deixou, né? Será que é o quê, né? Então você teve que tomar essa decisão. Tomei essa decisão e digo já que é a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi essa, porque realmente Deus, Ele não desampara a gente. Hoje a Estela disse, estamos a falar da área financeira, mas isso pode se encaixar em qualquer área da nossa vida, Verdade. seja na nossa saúde, seja na nossa família, nos nossos relacionamentos, como a Rebeca falou, não é? Amar o próximo. Deus, ele sempre nos vai acrescentar 100 vezes mais. Seja na saúde, se a gente... hoje não estou me sentindo muito bem, mas eu vou fazer aquilo que Deus me pede para fazer. E chega no fim do dia, a gente está com energia 100% recarregada. Por quê? Porque Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades 100 vezes mais aquilo que a gente colocar nas mãos dele. Seja casa, pai, mãe, hoje sim filhos, não é? Porque eu tenho um filho. Mas tudo aquilo que nós deixarmos por amor a Deus, Ele realmente acrescenta 100 vezes tanto. Amém. É isso que a gente vai fazer na nossa semana. E quando nós fazemos isso, né, Larissa? Nós construímos a nossa casa na rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Nós vamos cantar essa música, inclusive. Enquanto nós cantarmos essa música, vai estar passando aqui embaixo as maneiras de você ser um abençoador também. Não ser apenas um abençoado, mas ser um abençoador. Também vão estar passando outros contatos para você fazer o seu pedido de oração, participar do programa. E esse é o nosso pedido, participe conosco, certo? Vamos lá. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar De pé. E quando os problemas vierem, eu vou ficar. Quando a gasolina subir, eu vou ficar de pé. E quando o feijão aumentar, eu vou ficar de pé. Mais uma, assim, ó. E quando a picanha aumentar, eu vou ficar de pé. Muito bem, essa foi pra Ritinha, que gosta de picanha na tábua. Sim. Mal passada. Naco. Um pedaço com farofa, com farinha. Tá bem. Se fosse a Rebeca, era com mandioca. E inhame, assada, batata doce também. Tudo fica bem, né? Tá certo. Feijão tropeiro. Foi a... Quem outra de Arapiraca que veio aqui outro dia em... Hã? Evelyn?
Deve ter sido. Falou só de feijão tropeiro. Então, lá na tua terra tem feijão tropeiro. É isso que a gente ficou com vontade de comer. Bom, no grupo familiar, nós também temos um estudo bíblico ao longo da semana. São 52 lições ao longo do ano, né? Uma para cada semana do ano. E hoje nós vamos falar sobre lar cristão. A primeira parte, a segunda parte, nós vamos continuar falando na semana que vem. Lar cristão, família. Sabe, nessa semana ainda eu estava conversando com alguns professores e cheguei numa conclusão. Arranja a forma de você melhorar a tua família. Porque as coisas vão piorar, não vão melhorar. Não existe família perfeita, existe a minha família, existe a tua família, e nós temos que cuidar da nossa família. O mal está querendo entrar no nosso lar sem pedir licença. E nós é que temos que assumir autoridade na nossa casa, no nosso lar, para esse mal não entrar. Hoje em dia existem muitos profissionais competentes, livros muito bons de autoajuda, de pedagogia, de terapia de casal, desenvolvimento pessoal, mas nenhum livro se compara à Bíblia, porque a Bíblia é o manual do fabricante. É aqui que contém toda a informação que você precisa para saber como um casamento deve funcionar, como a educação dos filhos deve ser, né? A Bíblia também não é só um livro, é o poder de Deus para a nossa salvação. Nós precisamos de libertação no nosso casamento, precisamos de libertação para os nossos filhos. E a Bíblia fala que essa libertação está no conhecimento dessa verdade. Por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós olhamos para as nossas famílias e para as famílias no geral, né, o lar para muita gente virou só um dormitório. Porque, na verdade, onde essas pessoas moram de verdade? Algumas pessoas moram no trabalho. Outras pessoas moram mesmo no bar. E depois voltam para casa para dormir. Umas por necessidade, outras por fuga. Fuga do quê? Fuga das responsabilidades atribuídas no lar, como sacerdote, como líder, no caso de um pai, ou de uma ajudadora, de uma auxiliadora, como uma esposa, ou pai, mãe que cria filhos. Então é importante nós arrumarmos os nossos pensamentos em relação à família. É importante a gente arrumar os nossos sentimentos em relação à família. Porque um pensamento fora do lugar pode causar muitos estragos na família. Um sentimento fora do lugar causa muitos estragos. E nós temos que cuidar daquilo que é irreparável. Porque, às vezes, a gente gasta tanto tempo, esforço, energia em assuntos e em coisas que são supérfluos. Ou seja, são coisas que passam e até coisas que você pode recuperar. Pensa só, quantas pessoas, por exemplo, não gastam energia, esforço, custe o que custar, luta por algo lá no trabalho, ou por um título, ou por uma posição. Mas tudo isso é recuperável, porque a pessoa pode perder esse emprego, mas amanhã ou depois pode arranjar outro ali. Ela pode perder um posto, que lutou, suou e tal, gastou tempo, energia, perdeu aqui, mas batalhando, fazendo outras coisas, ainda arranja depois isso. Agora, criação de filho, construção do teu casamento é algo irreparável. Se a gente deixa passar aquele tempo, se a gente não nutre, se a gente não alimenta, são coisas que passam. Por isso que o salmista orava assim: ó Deus, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. E é isso que nós temos que orar também. Deus, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance sabedoria. Sabedoria no casamento, sabedoria para ser boa mãe, para ser bom pai, porque às vezes a gente tem paciência para todo mundo, né? Tem paciência para o colaborador, tem paciência para o irmãozinho da igreja,
tem paciência. Você que é crente, né, já vai na igreja, tem paciência desde o velhinho até o bebezinho da igreja. Mas depois chega em casa, não tem paciência para o marido, não tem paciência para as crianças. Então, principalmente nós que somos crentes, por isso que a lição é lar cristão, que praticamos a nossa devoção na igreja, devemos ter essa mesma devoção também no lar, lá em casa. A fé que você pratica, o amor que você pratica lá na sua igreja, nós também temos que ter essa mesma fé, este mesmo amor também em nossas casas. Posso ouvir um amém? Amém. Concorda comigo ou não? Sim. Então tá bom. E qual que é a boa notícia do Evangelho? Para mim, né, o Evangelho é aquilo que nos dá esperança. Por isso que a Bíblia e Deus, o Evangelho até significa, né, boas notícias, é aquilo que nos dá esperança. Quando nós olhamos para o Evangelho e conhecemos mais a Deus, a bondade de Deus, começamos a entender que Deus é aquele que reverte um coração machucado. Deus é aquele que reverte pensamentos bagunçados, sentimentos bagunçados. Aqui por fora você pode até estar com o seu cabelo penteado, mas aqui dentro pode estar tudo uma bagunça. Aqui por fora você pode estar até combinando a cor da tua roupa, combinando o teu sapato, combinando tudo, as suas bijuterias, as tuas joias. Você pode estar combinando, pode estar tudo arrumadinho. Mas aqui por dentro pode estar uma bagunça. E Deus é aquele que reverte um coração bagunçado, sentimentos desorganizados, pensamentos desarrumados. A Bíblia fala assim que Ele é aquele que endireita as nossas veredas. Confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, inclusive no casamento, inclusive na criação dos teus filhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus reverte um passado todo torto. Deus nos dá uma segunda chance como pais. Deus nos dá uma segunda chance como esposa, como um marido. Você pode ter sido um marido, pode ter falhado como marido, falhado como esposa, falhado como pais. Mas Deus é aquele que endireita os nossos caminhos. Ele é a luz que ilumina as nossas trevas. E essa é a beleza do Evangelho. Porque o Evangelho nos dá esperança. E se hoje a tua família está toda bagunçada, está em cacos, teu casamento também está em cacos, se agarre na força e no poder do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus para transformar o seu lar. E por isso, nós podemos dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, é muita coisa para falar. É impossível a gente falar tudo numa aula só, né, Ritinha? E mesmo na próxima. Mas vamos dar aqui algumas bases do lar cristão no grupo familiar. Deus criou a família. A Bíblia fala assim, deixará o homem, pois Vamos ler. Gênesis 2:24, Rebeca, bora lá. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma só carne, uma vida, uma direção, um alvo. Larissa, por favor, Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Exatamente. Uma adjutora, uma ajudadora. Né? Casamento é a união de duas pessoas, homem e mulher, com o fim de construir uma vida em comum, uma só vida, um só alvo, uma só direção. Casamento é construído dia a dia. Né? Deus criou princípios. Deus criou uma forma de um relacionamento entre o casal funcionar. Deus criou princípios para que o relacionamento entre pai, mãe, filho funcione. A mesma coisa um carro. O volante é redondo, roda, pneu redondo, né? Então, porque ambos são redondos, se eu troco essas peças de lugar, o carro vai andar? Vai andar, Larissa? Acho que não. Como acho que não? Certeza que não. Só porque é redondo a gente vai trocar? Então porque o combustível é líquido,
O líquido que limpa lá o vidro, o para-brisa, também é líquido. Deixa eu trocar aqui o combustível com essa aguinha que lava e o carro vai funcionar bem. Rebeca, vai funcionar bem? Não vai, Não não vai. vai. Vai sair dentro do lugar. Nem vai sair do lugar. Então, às vezes é isso que a gente faz na nossa família. Ah, isso é redondo, isso também é redondo, vamos trocar de lugar, né? E a gente quer que o carro ande. Não vai andar. Nem no casamento, nem na criação dos filhos. Até no casamento, né? Às vezes, quando uma pessoa casa, já casa com uma mentalidade parasita. O que é um parasita? Parasita é aquilo que gruda para sugar. Eu quero ser feliz. Eu quero realizar os meus sonhos. Eu preciso de atenção. Eu preciso de amor. Eu preciso falar, né? Então ele está lá para sugar. Na verdade, se você quer ser feliz, nem casa. Porque casamento não se trata de você ser feliz, mas de fazer o outro feliz. Certo, Ritinha? Certo. O que você tem para falar desse assunto? Então, tua opinião. Vamos saber a opinião da Ritinha. A minha opinião, não tenho, porque o que eu penso é de acordo com a palavra de Deus. E quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, pondo de lado as nossas opiniões, vai funcionar. E o que falaste é muito importante. Nós, quando entramos num casamento no lar, pensarmos sempre no outro em primeiro lugar. E a pessoa pode pensar, mas e eu? Significa que o outro vai pensar em mim. E por isso é importante todos no lar cristão, saberem o seu papel, o seu lugar. Por isso é importante nós falarmos de mentalidade. Porque você pode pensar assim, é que você não conhece. Eu já venho de um sangue italiano. Eu já venho de um sangue nordestino. Você nem sabe como é lá no Nordeste. Mas a mentalidade... E lá em Pindamonhangaba, então, nem se fala. Lá em BH, em Belo Horizonte. Olha só. Eu sei que Pindamonhangaba não é Belo Horizonte. Eu estou falando porque ela já morou em Pinda, já morou em Belo Horizonte. Olha só, a mentalidade aqui não é a mentalidade do Nordeste. Não é a mentalidade da minha avó. Não é a mentalidade da minha mãe, do meu pai. Aqui se trata da mentalidade divina. Qual é a mentalidade de Deus em relação ao casamento, em relação à criação de filhos? A mentalidade divina, sabe qual é? O amor ágape. A mentalidade de Deus é o que está escrito lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, que deu Jesus, por amor de nós. Essa é a mentalidade de Deus. A expressão do amor de Deus sempre vai ser a generosidade, o dar. E nós precisamos aprender isso e formatar a nossa mentalidade antiga para a mentalidade divina, que é a mentalidade de Deus. Até em Filipenses tem um versículo que diz assim, Filipenses qualquer coisa, que diz assim, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação de ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Até diz assim no versículo, esvaziando-se, tomou forma de servo para poder nos compreender. Olha lá a empatia de Jesus Cristo. Ou seja, sendo Deus, tendo a glória, morando onde morava, fazendo o que fazia, né? Tomou forma de homem, de servo, para ter essa empatia. E é isso que nós precisamos. Por isso que, ao longo desses programas, hoje, na semana que vem, né? Tente mudar e ouvir certas coisas sem preconceito. Sem a tua mentalidade, sem a tua forminha. Porque nós temos, na verdade, que pôr os nossos pensamentos na forma de Deus. Por isso que você sempre lê lá na Bíblia, conforme a imagem de Deus. Conforme, como a forma. Segue o molde, segue o template, segue o molde. Costureira, quando costura, precisa de molde.
Eu até falava com uma costureira, eu falei assim, você costura isso, isso, isso. Ela falou, só com molde. Quer dizer, preciso ter um molde para imitar. E nós também precisamos seguir um molde de Deus, certo? Agora, como é que as peças devem estar para esse carro funcionar? Para essa família funcionar? Para esse casamento funcionar? Para as coisas lá no meu lar andar, certo? E claro, dentro do seu modelo familiar de hoje, encaixe o melhor que você puder dentro dessas instruções que nós vamos falar, certo? Então, em primeiro lugar, qual é um princípio que Deus criou? Deus criou uma hierarquia, um modo de uma família funcionar. Em primeiro lugar está Deus. Por isso que a Bíblia fala, buscar a Deus em primeiro lugar, tudo o resto te será acrescentado. Por favor, Larissa, leia Salmo 127, 1. Ok. 1, 2 e 3. Tá bem. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão o nosso trabalho. Se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que quer dizer isso? Se o Senhor não proteger a minha família, se o Senhor não edificar o meu casamento, inútil é terapia de casal. Inútil é eu ter tanta informação nos dias de hoje. Inútil é tudo aquilo que eu faço para guardar a minha casa. Ter alarme, ter seguro, ter Rottweiler e Pitbull, ter o vigia que passa com a motinha com o apito na frente, lá na rua de casa. Em vão é tudo isso, porque Deus não está guardando a minha casa. Se o Senhor não edificar a minha casa, inútil é eu comer pão de dores. É a pessoa que trabalha, 1, 2, 3 empregos, hora extra. Mas para depois comer pão de dores, comer o pão que o diabo amassou. Isso é uma maldição. Às vezes a pessoa pode pensar assim, eu estou debaixo de um azar tão grande no meu casamento. Eu estou debaixo de um azar tão grande com os meus filhos. Mas a pessoa, na verdade, tem a ausência de Deus no casamento. Tem a ausência de Deus nos filhos. E a ausência de Deus já é um grande azar. É uma maldição horrível. Então, o que nós precisamos ter no nosso casamento e no nosso lar? É a presença de Deus. Porque, senão, é inútil. O brasileiro que é tão trabalhador, acorda cedo, dorme tarde. Mas a Bíblia fala, se Deus não estiver lá, inútil é esse esforço. Porque assim dá o Senhor até enquanto dorme. E é essa bênção que nós queremos ter na nossa casa. Posso ouvir um amém? Amém. E para isso, Deus deve estar em primeiro lugar numa família. Amém? Vamos lá. Depois vem o marido, que Deus colocou como autoridade na casa. Ele tem essa autoridade. Junto com essa autoridade vem a responsabilidade, essa unção para isso, né? Então, Rebeca, Efésios 5:23, por favor. Diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. É isso mesmo. Qualquer líder sabe que a gente não usa a posição de autoridade para cometer nenhum tipo de abuso, mas é uma responsabilidade diante de Deus para liderar, suprir, né? Porque nós sabemos que vamos ter essa prestação de conta com o Criador, com Deus, né? Vocês têm aí Efésios 5:28? Acho que não, né? Eu vou ler aqui. Efésios 5:28 diz, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um ministério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Colossenses 3,19 diz, maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Colossenses 3,19. Também diz assim em 1 Pedro 3,7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e a tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom
da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tanto o homem ora, mas a oração não passa do teto. São orações que estão sendo interrompidas. É a mesma coisa quando a gente liga e parece que a chamada não completa, né? E muitas vezes a origem dos problemas está aqui. 1 Pedro 3:7. Mas depois vem a mulher, que é a ajudadora. E eu vou pedir aqui para a Rebeca ler Gênesis 2:18, por favor. Não tem? Larissa tem? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Larissa, Efésios 5:22 até o 24. Só um minuto, bispo. Eu leio aqui. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Certo? Ritinha, você é esposa? Sim, É. Quantos anos de casado? 15. 15 anos. Fala um pouquinho desse versículo. O que a gente aprende dessa posição da mulher, da submissão da mulher? Se calhar a palavra submissão é pesada para quem não entende o resto do versículo. Porque no resto diz que o próprio Jesus deu a sua vida pela igreja. E nós, como igreja, temos que estar submissos a Jesus. Mas tudo na base do amor. Então, o casamento não significa que seja a mulher submissa, cabeça baixa, não é? Fazendo como que eu tenho que obedecer ao meu marido, mesmo, não é? Mas é um trabalho de equipa. Mas, claro, tem que haver responsabilidade do marido em assumir decisões, escolhas da família. E a mulher está aqui para ajudar, para aconselhar, para ser uma equipe, formar uma equipe, um time com o seu marido. E esta submissão significa também que ela tem que cuidar do próximo, ou seja, do outro, do marido, dos filhos. Aquilo que falámos há pouco, em primeiro lugar, os outros. Porque assim estaremos cada um com o seu papel, mas no conjunto tudo a funcionar para um bem comum. O carro vai andar. O carro vai andar, cada um no seu lugar, mas em conjunto. É, muito bem. Sabe que em todo lado, a Rita falou aqui sobre uma equipe, um time, né? Claro que num casamento todos dão opinião, a mulher, o homem dá opinião, mas em situações onde o casal não concorda, tem que haver uma decisão. Mas isso é em todo lugar, numa empresa, no trabalho. Opiniões existem muitas e diferentes. Mas existe alguém que diz assim, as transferências de culpa terminam aqui. A culpa tem que parar em alguém, porque às vezes no trabalho acontece muito isso, né? A culpa foi desse, a culpa foi daquele. E no meio dos irmãos, a culpa foi desse, a culpa foi daquele. Mas vai ter que ter alguém que seja responsável, onde não há transferência de culpa. A transferência de culpa acabou aqui. E geralmente acontece na pessoa que paga a conta. Quem paga é que decide, né? E quando eu digo pagar a conta, é a pessoa que tem a responsabilidade. Porque quem depois vai prestar conta diante de Deus é o homem, é o marido, né? Então, é muito importante nós entendermos isso, que essa hierarquia não é na sua importância, não é na importância, esse é mais importante que aquele, não. O filho obedece à mãe, não obedece? Então, um filho é menos importante em casa? Não. Na tua casa, o Gabriel é o menos importante? Não. Se calhar, talvez seja o mais importante até, né? Sim. É o que tenha mais atenção. Sim. Mas, na hierarquia, para o carro andar, para as coisas funcionarem, é assim. Então, a mulher não deve se sentir
menos importante por causa disso. Então aqui eu tenho, como eu tenho a mulherada hoje aqui comigo no estúdio, certo? Mas os homens estão todos aqui, ó. Todos aqui, os homens. A gente tem muito homem, mas está aqui atrás. Depois, num próximo, a gente tem que trocar, viu? Tem mais homem aqui, principalmente em lições assim, do lar cristão. Então, olha, já que estamos aqui no meio da mulherada, boa esposa e esposa ruim. Eu separei aqui uns versículos. A Rebeca vai ler um versículo da boa esposa. E a Larissa vai ler um versículo de uma esposa ruim, certo, Ritinha? Para a gente se inspirar nessa semana, porque eu não quero ser uma esposa ruim, certo? Você quer ser uma esposa azeda, amarga? Não, né? Uma chata, quer ser? Não, então a gente tem que também meditar nesse versículo, porque a Bíblia fala disso. Uma boa esposa. Rebeca, o que a Bíblia fala em Provérbios 11:16? Que a mulher bondosa conquista o respeito. E uma esposa ruim, Larissa? Provérbios 19:13. A esposa briguenta é como uma goteira constante. Hã? Lê de novo. A esposa briguenta é como uma goteira constante. Uma goteira constante. Tem muito que se pensar. Rebeca, Provérbios 12:4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. É como câncer em seus ossos. Provérbios 21:9. Uma esposa ruim. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Mulherada, fala assim comigo. Eu não sou briguenta, Eu não sou briguenta, nem amargurada. nem amargurada. Ok. Provérbios 14:1. Rebeca. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos. E Insensata. A insensata, derruba a sua. Ok. Provérbios 27:15. Larissa. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento. Ok. Eu não sou briguenta. Certo? Pode falar, pode falar. Eu não sou briguenta. Eu não sou briguenta. Eu ouvi também o pessoal daí. E depois vem os filhos, né? Que tem que ser obediente aos pais. A Bíblia fala que vós filhos, Efésios 1:6, versículo 1, Larissa. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. É justo. Na semana que vem nós vamos falar mais a respeito dos filhos, da criação dos filhos. E essa foi a lição Lar Cristão, parte 1. Então, nós vamos aqui para a parte final do nosso programa. Eu quero terminar fazendo uma oração com você que está aí desse lado. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Vocês também aqui no estúdio. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo eu te recebo no meu no coração. meu coração. Faço de ti Faço de ti o meu meu Salvador. Salvador. Me ensine Me ensine os teus os caminhos. teus caminhos. Guia a minha vida. Guia a minha vida. Guia a minha Guia casa, a minha casa, a minha família. a minha família. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém Amém. e amém. Amém, pessoal? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu desejo uma semana de vitória, de sucesso para todos vocês. Querem dar um tchau para eles? Rebeca? Tchau, tchau. Larissa? Tchau. Nossa, assim, curto e grosso. Tchau. Tchau. Gente, semana de vitória com Jesus Cristo no nosso barco, sempre vai tudo bem. Deus endireita os nossos caminhos tortos, porque com Deus sempre nós temos vitória. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá, temos vitória! Temos vitória! Temos vitória! No nome de Jesus! Aleluia! Temos vitória! Temos vitória! No nome de Jesus! E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa a circunstância, O que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Jesus Cristo está